Pokémon lança gerações novas frequentemente, e com o tempo essas gerações vão ficando para trás com o avanço tecnológico. Isso não seria um problema se não fosse pelo fato do apego emocional ser um dos maiores causadores de morte dentre as pessoas na comunidade dessa franquia. Por isso, a Game Freak teve a brilhante e revolucionária ideia de lançar os mesmos jogos antigos, só que dessa vez mais atual, graficamente melhor, além de junto de todos os avanços mecânicos na franquia. Daqui surgiram os remakes, os jogos de Pokémon onde regiões antigas são revisitadas em histórias quase iguais, ou às vezes exatamente iguais, às vezes diferentes. É mais complicado. Pokémon até hoje teve 6 remakes, e se você considera algo remake ou não, lembra que essas regras não existem? Elas são todas inventadas? Então se acalma que nada disso existe de verdade. Mas vamos comentar sobre as diferenças desses jogos com as versões originais pra gente ter um pouco da ideia do que aconteceu entre todos eles. Primeiramente, nós temos Pokémon Fire Red e Leaf Green, os jogos da terceira geração de jogos que se passam em Kanto, recontando a história de Kanto, de como o Red venceu a Liga Pokémon e parou os planos de Giovanni. Como eu, particularmente, nunca joguei Red, Green ou Blue, alguns detalhes podem passar despercebidos pelos meus olhos, mas como eu conheço a comunidade Pokémon, vai com certeza ter alguém dizendo pra mim nos comentários. Esses jogos, eles adicionaram várias mecânicas que foram introduzidas desde a última vez que nós visitamos essa região, com novas tipagens, habilidades, reprodução, itens no geral, que pela primeira vez tem até um visual próprio. Agora você também pode ser mulher nos jogos, tem uma mecânica de no último episódio de Pokémon e o sistema de ajuda. Mais importante, uma nova área completamente separada também foi criada, a Savvy Island, onde a história que conecta os eventos de Kanto e Johto se passam. No geral, esse remake serve para uma coisa: conseguir ter esses Pokémon capturáveis no console novo. Os remakes surgiram a partir dessa necessidade. Como Kanto e Johto eram exclusivos de um console que não tinha nenhuma conexão com o console seguinte, e por isso, consequentemente, com mais nada na franquia, o remake veio para conseguir tornar capturável os Pokémon que anteriormente não seriam encontráveis através de nenhum meio legal. E essa foi a principal função desses jogos serem refeitos. Com isso em mente, a gente consegue começar a entender a necessidade de um remake. Já nos jogos seguintes, a função de um remake já muda novamente. E isso vai se tornar um padrão. No console seguinte, o melhor portátil da história, o Nintendo DS, a franquia Pokémon lança os jogos mais amados pelos mais idosos na comunidade Pokémon, Heart Gold e Soul Silver. Bem parecido com o remake anterior, a HGSS não faz muita coisa diferente quando o assunto é comparado aos originais. A história de Johto segue a mesma direção de Gold e Silver, mas trazendo aspectos narrativos de Crystal também, não só na história, mas mecanicamente. Em Cristal, a Chris ela vira um personagem jogável, enquanto aqui eles adicionam a Lyra. A história do Eusine perseguindo Suicune e a existência da Battle Frontier derivada da Battle Tower, todas são mecânicas trazidas diretamente desse jogo. Além disso, nós temos as atualizações mecânicas de novo. Golpes separados em físico ou especial individualmente, habilidades, itens, o padrão que nós vimos anteriormente. Porém, as principais mudanças foram físicas e narrativas. Rotas, puzzles, basicamente vários pontos de interesse que anteriormente eram menos interessantes, foram revitalizados para ter um visual mais chamativo mesmo. Quanto à narrativa, Lugia e Ho-Oh não são mais opcionais como originalmente eram, com você agora tendo que ir enfrentá-los durante a história, com isso causando as Kimono Girls e Ecruteak terem agora uma participação maior na história, já que tem conexão com o ritual de invocação desses lendários. Por isso, agora eventos que previamente não eram obrigatórios se tornaram partes do cânon da história, mas no final eles sempre estiveram lá, mudando só a linearidade da situação. Falando da conectividade com os outros jogos do mesmo console, HGSS saem aqui no DS também, assim como Diamond, Pearl e Platinum. Com isso, sua conectividade é focada neles, bem parecido com Fire Red e Leaf Green nesse aspecto. Nos remakes anteriores, ter acesso a todos os Pokémon faltantes no console era o principal motivo. E aqui, de uma forma, nós temos a mesma coisa. Entre HGSS e DPPT, nós temos todos os Pokémon disponíveis para captura. Por isso, a HGSS teve que criar novas áreas e eventos para acomodar os Pokémon imigrantes, como por exemplo, a rota para Safari Zone, a área dos lendários do clima e os eventos da ruína de Alpha ou dos Latios.
sem nem falar dos iniciais de outras gerações que você consegue receber de uma forma ou de outra entre todos esses jogos no console. Então nós temos aqui o conceito em Fire Red e Leaf Green, nós temos essa criação para eles existirem no ecossistema, sendo pensados e planejados para ter uma interconectividade da Pokédex completa, enquanto aqui no DS tem essa conectividade com o próprio Game Boy, então não precisaria disso pelo mesmo motivo. Você pode trazer eles anteriores, mas eles decidiram fazer mesmo assim com que todos esses Pokémon estejam nos jogos do DS, fazendo com que esse console tenha acesso a todos eles de uma forma ou de outra, sem olhar para os anteriores necessariamente. Em parte, porque ainda tem os Pokémon de evento, mas isso é um outro tipo de problema. A seguir, nós vimos Omega Ruby e Alpha Sapphire, possivelmente os melhores remakes de Pokémon. Senhoras e senhores, eu chorei. Mas agora falando sério, horas começa a divisão do conceito de remakes em Pokémon. Claro, faz a mesma coisa. Ele atualiza os jogos antigos com as mecânicas recentes, novos tipos, novas necessidades como o Ami, Super Training, Megas, TMs, itens no geral e principalmente o visual. Mas o mais importante é o que Horas faz de diferente de HGSS e FRLG. E isso é importante. Omega Ruby e Alpha Sapphire fazem parte dos consoles 3DS, o console onde a franquia entrou na sua era do multiverso. Então aqui eles começaram a fazer essa distinção. Horas é o primeiro remake a mudar em partes a história principal desses jogos e trazer uma nova história completamente diferente. Eu quero deixar bem claro aqui qual é a diferença, então vamos comparar. Em Fire Red e Leaf Green a diferença é adicionar uma nova parte nos jogos, mas essa parte é dita já ter acontecido depois de Red, Green e Blue, quando a gente jogou Gold, Silver e Crystal. Então a gente só tá vendo algo que já foi dito. Em HGSS, a diferença é a obrigatoriedade de eventos que podemos ou não ver enquanto jogamos Gold, Silver e Crystal, com pequenas mudanças, sendo mudanças em coisas opcionais. Já em Horas, existem coisas completamente novas e que nem eram sequer pensadas como realidade nos seus jogos originais Ruby, Safira e Emerald. Em parte, nós temos Latias e Latias, sendo agora parte da história, mas como isso é algo muito pequeno que não altera em nada a história, o canon, eu vejo até mais parecido com o que acontecia em HGSS, canonizando a conexão com lendários, já que Latias e Latias são parte de um evento. Onde difere de verdade é nos contests, onde tudo é diferente. Não, tá bom. O foco é na verdade na história do postgame, o Delta Episode. Aqui nós temos uma alteração tão grande no canon da franquia que um Pokémon mítico começa a ser visto como lendário. Isso é literalmente uma mudança tão grande no canon que afeta o mundo real. Claro, a gente de novo tem a função de trazer Pokémon antigos que não tinha nos jogos desse console, mas como sabemos agora, depois desses jogos ainda nesse mesmo console nós tivemos Sun e Moon e suas versões Ultra, que poderiam muito bem fazer essa parte. Horas na realidade tem um propósito diferente como remake, e isso começa a alterar a função dessa nomenclatura. Com isso a gente termina a era do 3DS com algo focado em inovar. Em seguida, no próximo console Nintendo Switch, a gente até agora só tinha um remake por console, e aqui esse vai quebrar completamente essa regra. Além de que, assim, eu não sei se vocês já notaram, todos os que eu falei até agora já tiveram sua própria retrospectiva aqui no canal. Menos o Let's Go, porque eu não gosto do Let's Go. Só que a existência dele confirma o meu ponto geral nesse assunto de remakes. E por isso, pela primeira vez na vida, eu vou falar bem dos piores jogos de Pokémon. Na minha opinião. Lançados única e exclusivamente por causa do sucesso de Pokémon GO, Let's Go, Pikachu e Eevee foram jogos. Ponto. Remakes de Pokémon Yellow, esses jogos na realidade já mergulham direto de cabeça na ideia de remakes serem completamente independentes das histórias originais dos jogos ao qual se baseiam, se passando no mesmo lugar, mas mudando a situação histórica que vai ser contada. Eu não joguei Let's Go depois de chegar em Fuchsia, literalmente só pegando esse jogo emprestado pra poder pegar o Melton no Pokémon GO e depois devolvendo. Mas eu sei que ele muda a timeline, já que a Mina, Trial Captain de Alola aparece aqui, essa história é uma alternativa onde o Red e Green fazem sua jornada antes de todos os eventos da equipe Rocket tentarem dominar o canto acontecer. Esse jogo se baseia na ideia que vimos no console anterior, só que aqui elevado, usando o multiverso de base para ter pequenas alterações. A história ela é bem parecida? Sim, mas não são nem os mesmos protagonistas. Mas, ainda mais importante, esse jogo não tem função nenhuma relacionada ao Pokédex, diferente de todos que vieram antes. A partir daqui do Switch, os jogos Pokémon já não tem mais nenhuma correlação com a National Dex. A nomenclatura National Dex é para Pokédex que está em todos os jogos que tem todos os Pokémon da franquia.
até aqui. Ela é que permite a existência de todos os Pokémon em qualquer jogo. Essa aqui é, literalmente, só uma coleção de Pokémon que não tem função real. Let's Go tem somente os Pokémon de canto, suas formas regionais e o Pokémon novo que serve de ponto de venda do jogo para alguns jogadores de Pokémon GO, que é importante, pois era o maior sucesso na época. Então aqui nós tivemos o maior divisor de águas. O primeiro, corte da Pokédex. Depois dos remakes com uma função de Pokédex, agora nós temos o remake que simplesmente ignora a existência dessa mesma. Eu sinto que o Switch vai ser o maior marco da franquia de Pokémon. Porque aqui a gente também teve Pokémon Home, que é o lugar onde você pode ter a sua National Dex se você quiser, mas que faz a gente lembrar até o quão desimportante ela é. Pokémon Let's Go deu certo por essa escala muito menor. E esse jogo, ele é quem deu origem aos próximos remakes, porque a fórmula desses dois é dividida pelo Let's Go. Let's Go dá à luz essas duas fórmulas diferentes, BDSP e Legends Arceus, ambos sem carregar uma National Dex. Começando pelo melhor remake. Brilliant Diamond e Shining Pearl são jogos que literalmente refazem uma aventura em Sinnoh, igual Fire Red Leaf Green e Heart Gold Soul Silver fizeram. Eles se passam na mesma área, fazendo atualizações mecânicas com novos tipos e suas interações, conexão com PC, marcas, novos golpes, novas habilidades, o XP Share para todos e abandono total de HMs. Além de também trazer Pokémons novos para usar através das suas atualizações de mecânicas do Underground para o Grand Underground, tendo mais opções de Pokémon para sua jornada, mais limitado. Ironicamente, os jogos originais de Sinnoh, tido como os jogos com as batalhas mais difíceis, têm aqui nos seus remakes essa dificuldade ainda maior, com muitas batalhas para fazer depois de zerar, contra o seu rival, contra a Elite e contra o Champion, todas sempre mais e mais difíceis, além de trazer os lendários dos jogos antigos através do Ramana Spark, uma mudança do original, mas que é muito bonito. No geral, na real, esse jogo é muito bonito por completo. A expectativa literalmente fez algumas pessoas odiarem o visual dele completamente de graça. E olha, passa pano, pipipi, popopó, eu não comprei o BDSP, assim como eu não comprei o Let's Go. Eu não queria, porque eu não gostei da ideia, então eu não comprei. É simples assim, eu não sou otário, ponto. Não é só porque o jogo tem a Pokémon no título que eu vou cegamente comprar qualquer coisa. Nem todo jogo é feito pra você, Marcos, acorda. Mas, pra você que acha que esse jogo não adiciona em nada demais pra franquia, eu concordo. Na real, eu discordo em parte porque o Ramana Spark é mal bonito, mas no final esse jogo é só um remake, sem nada. Se você quer algo a mais, é esse detalhe que você via de diferencial nos remakes que foram lançados previamente, menos de um mês depois de Brilliant Diamond e Shining Pearl, o outro remake que foi anunciado junto dele foi lançado, Legends Arceus, onde esse sim pega outro caminho de diferenciar coisas para a história dentro da franquia. Pokémon Legends Arceus é tão diferente de tudo que vimos na franquia que eu genuinamente não acho que comparar ele caberia nesse vídeo. PLA é uma aventura continuação de Platinum. Confirmadamente continuação dos jogos anteriores, onde você aqui na verdade está voltando no tempo e vê Sinnoh antes de se tornar Sinnoh, sendo uma continuação no passado. Com isso, a história se passa na mesma região, com personagens semelhantes àqueles que você vê em DP, mas que contam uma história completamente nova. PLA é literalmente o que aconteceria se o Delta Episode de Horas fosse um jogo completamente novo e separado. É a epítome da criatividade na história da franquia, e tudo isso graças, primeiramente, à gameplay diferenciada, onde aqui, tudo, da captura até as batalhas, foi pensado para ser diferente, mas principalmente funcionando pelo corte da Pokédex, que vai contra tudo que nós vimos nos remakes, pois todos tinham essa essência, essa necessidade, essa distância a isso, de o que ser um remake, é o que gerou esses dois em Sinnoh. Como o Switch não tem mais esse apego a National Dex, com nenhum jogo novo nesse console até agora tendo sequer um jogo com a Codex completa, a gente consegue ver que a Game Freak tem planos completamente diferentes para Pokémon daqui pra frente, mas em específico para remakes. E assim, agora que a gente analisou os dois remakes da quarta geração, eles literalmente se complementam em relação às formas de fazer um remake que tivemos no Switch. PLA é uma história nova, com coisas velhas, e BDSP é a mesma história com coisas novas. Depende do que você quer, você escolhe um dos dois. Sinnoh deu sorte. Eles fizeram uma opção para quem quer escolher uma das coisas. Você quer um remake da história ou você quer um remake da região? Que é a forma que eu separo Legends Arceus, sendo um remake da região. Ao invés de fazer um jogo meio a meio, que nem foi Horas,
Eles fizeram 2 jogos inteiros. Assim, eu genuinamente não consigo entender alguém reclamar dessa situação. É só comprar o que te agrada e não comprar o outro. Mas com isso nós vemos a evolução com os remakes que foram pensados ao longo do tempo. E com isso a gente pode até ver o futuro da franquia nos próximos remakes que virão, se vierem. Na tela aqui agora estão os vídeos que eu comentei durante esse vídeo, só clicar neles aqui, e tem outros vídeos também pra você clicar. Opções.